Fala pessoal, tudo bom? Professor Luiz Beginotto aqui com vocês para darmos continuidade à resolução do nosso simulado. Chegamos à questão 29, né, do nosso simulado. Vamos lá então. Dois objetos de massa M1 e M2, sendo M2 duas vezes M1, ou seja, a massa do M2 é o dobro da massa do M1, né? Encontra-se na borda de uma mesa de altura h em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo. Perfeito. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade VO. A resistência do ar é desprezível. Então tá, vamos analisar a seguinte circunstância então. O objeto 1 ele vai cair verticalmente, conforme diz a nossa questão, né? E o objeto 2, ele vai fazer esse tipo de trajetória, porque temos uma velocidade inicial, está aqui demonstrado, ó, velocidade inicial. Maravilha? Show de bola. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos da posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Nos gráficos T1Q, representa o tempo de queda do objeto 1. Exatamente, tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e da direita representa o objeto 2. Bem, o que nós temos que lembrar, né? Se você foi lá e fez lá a questão 3, que a gente tem aqui no nosso simulado, ou a questão 1, que a gente fez no nosso simulado também já, né? Você vai lembrar que eu falo o seguinte, né? Que a gente tem algo que representa, né, o princípio da independência dos movimentos. Ou seja, vamos pegar essa esferinha, vamos botar quando ela está aqui, por exemplo. E a outra quando está aqui. Mesma altura, repare. O que nós temos? Nós temos, vou até trocar de cor aqui, nossa canetinha. Nós temos, por exemplo, nessa esfera 1, né? Tem que ela está se movendo aqui para baixo. Por que ela está se movendo? Porque tem uma ação da gravidade atuando sobre ela. Essa aqui, além dela estar se movimentando para baixo, né, ela está indo para a direita. Só que é o seguinte, pelo princípio da independência dos movimentos, né, esse movimento da direita não tem absolutamente nada a ver com esse movimento que está indo para baixo. Né? Não tem nada a ver. O que está indo para baixo porque está tendo a ação, né, da gravidade, de uma aceleração constante. Então o tempo de queda desse objeto 1 tem que ser o mesmo tempo de queda do objeto 2. Essa é a relação que a gente teve. Tá? Depois dá uma olhada nas questões que eu citei, questãozinha 3, questãozinha 3 e 1, né, que eu falei, exatamente. Então dá uma olhadinha lá, comento também mais sobre isso. Ou seja, já não pode ser essa aqui, a D, não tem sentido, porque diz que é duas vezes, né, olha aqui, ó, não é duas vezes. E não pode ser a C, que diz que é a metade, não pode ser nenhuma delas. Beleza, entendemos isso, já eliminamos 3 alternativas. E como é que vai ser o gráfico disso? Que tipo de gráfico que vai ter isso aqui, né? Bem, está caindo com uma aceleração constante, aceleração da gravidade constante que nós temos, né? Vamos utilizar todas as fórmulas do MRUV, né? Qual que era a fórmula do deslocamento no MRUV? D igual a DO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Se nós transformarmos isso para o nosso movimento de queda livre, movimento oblíquo, né? Temos o que? H, que é a nossa distância, né? H inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais gt ao quadrado sobre 2. Repare que é a mesma relação de uma equaçãozinha de segundo grau, né? Mesma equação de segundo grau. Y em função de x. H, ó, em função dos nossos t's. Ó, o y em função do x
e h em função do nosso t. Ou seja, vai formar uma parábola, uma espécie de parábola, um ramo de parábola em ambos os nossos casos, né? Porque para baixo, né, está apenas relacionada a MRU, né? Independência dos nossos movimentos. Então, não pode ser uma reta e uma parábola, não tem sentido. Não pode ser ambos serem uma reta aqui, ó, a gente consegue ver pela nossa equação. Gabarito da nossa questão, letra A. Ambos formam uma parábola e ambos caindo aqui, ó, no mesmo tempo. Maravilha, pessoal? Então tá. Peço que continuem nos acompanhando. Vejam bastante teoria, né? Uma questão que envolve bastante teoria, né? Isso é importante dentro da física. Entender a teoria da física é importantíssimo. Um forte abraço. Continuem nos acompanhando. Tchau.